Olá, turma. Então, essa é a gravação de mais uma aula. Conforme combinado, o início dessa aula é uma dedução de uma coisa que ficou faltando. É a SNR, onde esse R é o ruído de quantização, da saída de um quantizador uniforme. Lembram? Na aula passada a gente viu a expressão, trabalhou em cima dela, vimos ali se havia alguma deficiência naquela expressão, aí partimos para o quantizador não uniforme, que introduzia aquela não linearidade. Mas a gente não chegou a fazer a dedução da expressão e eu disse que isso ficava para a próxima aula. Então eu coloquei alguns slides com essa dedução, acho que vocês vão entender bem ela, e depois a gente segue de forma propriamente dita para o que é a nossa segunda parte desse assunto, que é dar continuidade no PCM e ver algumas de suas variantes. A gente vai ver uma técnica chamada DPCM, PCM diferencial. Vocês vão entender quais são as vantagens e para que aparece essa técnica aí, de maneira que ela seja preferida, inclusive, do que o PCM puro que vocês viram na aula passada. Então, fica assim essa aula, já começa em seguida. Até mais. Olá, turma. Então, vamos começar aqui a dedução de um ponto de aula ainda do vídeo anterior, que é a relação sinal-ruído-dequantização na saída de um quantizador uniforme. Na aula passada, a gente foi apresentado a expressão da SNR, fizemos uma discussão em cima dela, que inclusive é uma discussão que gerou aquela proposta da gente então fazer um quantizador não uniforme. Nós analisamos toda a problemática daquela expressão ali, mas a gente não tinha feito a dedução dela. Então está na hora da gente ver a dedução. Vocês vão ver que não é uma dedução muito complicada, relativamente simples. Ela invoca alguns conceitos bem básicos de probabilidade. Eu vou falar sobre esse assunto com vocês mais adiante no nosso encontro síncrono. Então, vamos lá, vamos até a dedução. Bom, a gente tinha chegado a um determinado ponto. Estou pegando aqui alguns slides para trás, para a gente trazer na cabeça de novo. A gente estava com a situação de ter um sinal analógico na entrada, tipicamente voz, e a gente tinha que encaixar aquela função escada, né, aquela função que faz a tarefa da quantização, em cima desse sinal analógico, e então a gente, para cada amostra que a gente pegou lá dentro daqueles intervalos definidos pelo teorema da amostragem de Nyquist, a gente transformar cada amostra dessa em algum degrau dessa função escada, ou puxar para cima ou puxar para baixo, cometendo nesse instante um erro nessa puxada, que é o erro de quantização ou ruído de quantização. Então a gente já foi apresentado essa figura. O erro ele está exatamente aqui, né? Ele é aleatório, certamente. Vimos a definição do degrau, do intervalo entre cada degrau, entre cada nível de quantização, dependente da excursão, né, a faixa dinâmica daquele sinal de entrada, e a quantidade de degraus que eu, como projetista, resolvi colocar no meu quantizador, uma quantidade L de degraus. Para uma função degrau do tipo meio degrau, o delta é dado dessa maneira, é com ele que a gente vai trabalhar. Conseguimos concluir também que não há um valor preferencial para esse ruído de quantização, ou seja, ele está distribuído uniformemente entre os dois extremos de ocorrência, que são menos delta sobre 2 e mais delta sobre 2. Então é uma FDP uniforme e que a gente já fez uma continha e viu que ela vale 1 sobre delta, né, para dar aquela área do retângulo igual a 1. Isso aqui a gente já tinha feito. Finalmente, a gente começou, na aula anterior, a ver quais são ali os elementos para a gente começar a fazer a dedução. Só que lá a gente não fez a dedução, aqui a gente vai fazer. Então, a entrada serão amostras m pequeno de uma variável aleatória m grande, que é o nosso sinal mensagem, tipicamente voz. Vimos aquela questão de torná-la, de forçar um offset
para que ela tenha média zero. E eu disse que isso seria bastante útil para a gente. Agora vai ficar mais claro. O quantizador vai fazer um mapeamento de uma amostra dentro do grupo de amostras da variável aleatória M grande, em uma amostra discreta, V pequeno, dentro daquele conjunto das variáveis aleatórias V grande. De maneira, então, que a gente define uma nova variável aleatória, Q grande, ruído de quantização, dada pelo sinal mensagem, menos esse mapeamento que a gente está fazendo na amostra discreta, é exatamente o tamanho do nosso ruído, que poderá ser positivo ou negativo. Está entre menos delta sobre 2 e mais delta sobre 2. O que a gente precisa calcular? Relação sinal-ruído na saída do quantizador. Vai entrar no canal de comunicação. Tipicamente, e aí eu gostaria que quem não se lembra desse denominador aí, pode dar uma olhada lá em princípios de telecomunicações ou dar uma olhada no material também que eu vou indicar. Tá? Mas, idealmente, dá um retorno lá em princípios, talvez em sinais e sistemas também, para entender que essa razão aqui é o seguinte: potência média do sinal mensagem, nosso sinal de interesse, P, sobre potência média do ruído de quantização, que é dada pelo desvio padrão dele ao quadrado, sua variância, certo? Expressão de variância, de novo, dando uma relembrada lá em probabilidade. Variância, o sigma quadrado de Q, é o valor esperado, ou a esperança, ou a média, isso é tudo sinônimo. Então tem lá o operador esperança, de quem? Do quadrado do próprio valor da variável aleatória menos a média dessa variável aleatória. Então vamos lá. Essa é a conta que a gente tem que fazer para jogar ali no denominador. Bom, já sabemos que a gente fez aquele offset no sinal analógico da voz de maneira a ela ter média zero, que isso não vai alterar o nosso resultado, a gente se convenceu disso na aula passada. Então, M tem média zero. O quantizador ele é simétrico, também leva à média zero, o fato dele ser simétrico. Lembrando que Q é M menos V. Quando eu pego esse aqui de média zero, o outro de média zero, subtrai um do outro, eu tenho uma nova variável aleatória cuja média também é zero. Ou seja, aqui nessa nossa expressão, o nosso MQ será zero. Essa é a grande vantagem da gente ter feito lá no início o nosso sinal mensagem ter média zero. Que vai zerar aqui, vai tornar esse cálculo de valor esperado um cálculo mais simples. Porque na medida que a gente está fazendo uma conta agora de variância igual a esperança da variável aleatória quadrada, isso é o valor médio quadrático dessa variável aleatória Q. Algo que vai ser mais simples da gente calcular. Então pronto, queremos fazer essa conta. Né? Vamos aplicar a definição de valor esperado, que é isso daí. É uma integral entre os limites dessa variável aleatória, menos delta sobre 2 mais delta sobre 2, do argumento aqui da esperança, quem argumenta é o Q quadrado, está lá Q quadrado, que multiplica a sua FDP. Por isso que a gente precisou calcular aquela FDP que dá 1 sobre delta, entre os limites menos delta sobre 2 e mais delta sobre 2. Isso daqui é a aplicação da definição de valor esperado. Q pequeno, porque eu estou trabalhando com as amostras da variável aleatória Q grande. Uma integral feita em Q? Feita em dQ. Estou variando valores de Q, valores de ruído. Né? Exatamente para calcular a sua variância. Vamos jogar a FDP ali dentro, 1 sobre delta. 1 sobre delta constante. Está para o lado de fora da integral, fica uma integral simples daquele jeito ali, que a gente sabe que dá Q3 sobre 3, computado nesse intervalo menos delta sobre 2 mais delta sobre 2. Então é isso daí, ok? Que vai dar 1 sobre 3 delta que multiplica aquilo ali.
que vai dar, então, essa conta aí, ó. Eu vou cortar ΔT com delta, esse 3 vezes 4 dando 12 ali no denominador. Então, concluímos que a variância é dada por delta quadrado, quantum ao quadrado, o espaçamento entre cada degrau, cada nível de quantização ao quadrado, sobre 12. Só daí já reparem o seguinte, olha o quanto a potência de ruído de quantização depende da escolha do delta, do intervalo entre degraus. Depende com um quadrado. Olha como é importante a gente tentar trabalhar com intervalos reduzidos, com espaço entre degraus bastante reduzido. Agora a gente pode fazer o seguinte, vamos lembrar lá que o tamanho de delta, 2 vezes m máximo, a excursão do sinal analógico de entrada, sobre a quantidade de níveis de quantização. Vamos tentar escrever isso aí de uma maneira mais conveniente para a gente fazer a análise da SNR de saída? Vamos trabalhar em cima do L. Se R, eu chamar de R, o número de bits necessários para descrever cada um dos L níveis de quantização, ou seja, o número de bits por amostra, lembra? Cada vez que eu coletei uma amostra do meu sinal analógico, mediante o teorema de Nyquist, eu vou convertê-lo imediatamente num dos L níveis de quantização. Ou seja, eu vou representá-lo por uma quantidade de bits que descreve de maneira única cada um daqueles níveis ali. O nível que eu escolhi vai ter uma sequência binária que o descreve, de maneira inequívoca. Se é dessa maneira, então a quantidade, o tamanho L, esse valor de L, é 2 elevado a R. Lembra? Se eu escolho só ter 2 bits para representar os meus degraus, quantos degraus eu consigo construir com 2 bits? 4. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 2 elevado a 2. E por aí vai. Então, L é dado por isso. Por que a gente está fazendo isso? Porque introduzir esse parâmetro R, quantidade de bits que eu vou jogar em cada amostra, vai ser interessante para a gente descrever SNR. Então pronto, olha, jogo lá em delta, troquei L por 2AR, posso escrever desse jeito aí. Lembrando aqui, ó, quem é o nosso ruído médio de quantização, delta 2 sobre 12. E o delta a gente vai usar isso aqui. Então a gente vai fazer essa conta, isso daqui ao quadrado sobre 12. É o que vamos fazer. Ó. Então tá lá o delta ao quadrado virou isso aqui, 2 ao quadrado, m máximo quadrado, o 2 elevado a menos r, botamos ele ao quadrado também, sobre 12. Que finalmente deu isso daí. E agora a gente escreve a SNR, P sobre esta coisa aqui. Ou seja, vai dar esse 3 aqui que foi para cima, vezes P, essa coisa toda aqui veio aqui para baixo. Aí agora a gente transfere esse 2 a menos 2R para cima, ficou 2 elevado a 2R. Finalmente temos a expressão da SNR de saída de um quantizador uniforme, dependente de potência média do sinal mensagem, isso daqui é nível máximo do sinal mensagem, quantidade de bits que eu estou usando para representar cada nível de quantização, que é a mesma coisa que dizer que é a quantidade de bits por amostra do sinal mensagem. Conclusões sobre isso, está lá todos os parâmetros envolvidos. Conclusões a gente já tinha tirado na aula anterior. Na aula anterior a gente olhou exclusivamente para isso daqui e tiramos conclusões. Vamos só relembrá-las aqui? A SNR cresce, ou seja, melhora exponencialmente com o aumento da quantidade de bits por amostra, R. Eu vou subindo R aqui de maneira exponencial, eu estou aumentando a SNR. Isso é bom, isso é muito bom. Tão bom que faz com que seja mais eficiente nesse quesito aí, relação banda ocupada
melhoria de SNR, quanto mais banda ocupada, ou seja, quanto maior R, mais banda a gente ocupa, porque é maior a variabilidade por unidade de tempo, eu estou precisando de mais banda, Fourier. Melhor é a nossa SNR, maior será o aumento dela. E nesse quesito aí, banda versus SNR, o PCM acaba sendo melhor do que FM e PPM, que era o que de melhor a gente tinha até então, e que estabeleciam uma relação quadrática entre banda e melhoria da SNR. Aqui é bem melhor, não é quadrática, é exponencial. Bem mais interessante. Então fica aí essa nossa dedução, é o que estava faltando, e aí a gente parte para o restante da nossa aula. Então vamos lá, nossa aula de continuidade desse assunto PCM e suas variantes. Agora a gente vai ver um ponto bem interessante, ele é chamado de DPCM, a gente vai entender o que isso significa e por que ele foi desenvolvido. Na verdade, o PCM, isso tudo aí que a gente estudou, tanto uniforme como não uniforme, ele tem aí um problema, ele costuma usar muitos bits por amostra, ele costuma usar muita banda. Então, há uma tentativa desde os primórdios, desde que essas técnicas de digitalização começaram a surgir, da gente tentar representar com o mesmo nível de qualidade, sem perder SNR. A SNR é quem está intimamente relacionada à nossa percepção de qualidade, como ouvintes, como destino, né? Tentar reproduzir essa mesma qualidade aí usando menos bits. Isso sempre foi um grande desafio. Aliás, um dos maiores desafios de telecomunicações, conseguir qualidade usando menor quantidade possível de banda. Disso é que trata o DPCM, de uma maneira bastante esperta que a gente vai tentar entender aqui, e ainda no nosso encontro síncrono. Lembrando que nossas aulas elas são sempre o dueto do que está acontecendo aqui nesse vídeo, mais as nossas discussões lá no encontro síncrono, que são fundamentais e acabam sendo um complemento disso daqui. Então vamos lá. Então a ideia, olha, a gente pode começar com essa pergunta. É possível baixar o ruído de quantização, mantendo o mesmo número de níveis de quantização? Manter o mesmo número de níveis de quantização significa manter a mesma quantidade R de bits que eu preciso para fazer essa representação dos níveis. Ou seja, eu estou dizendo aqui que é manter a mesma banda. Então a pergunta na prática acaba sendo: é possível baixar o ruído mantendo a mesma banda? Porque o que a gente tinha visto na teoria até agora era o seguinte, né? Se eu quiser baixar o ruído é baixar o delta, já que a potência de um ruído é delta 2 sobre 12. E baixar o delta é eu fazer aqueles níveis ficarem mais juntos um do outro. Se eu quero fazer os níveis ficarem mais próximos uns dos outros, e ainda assim continuar percorrendo toda a faixa dinâmica do meu sinal mensagem de entrada, é inevitável, preciso ter mais níveis, né? Então, essa pergunta é muito apropriada, a gente não sabe como respondê-la, não vimos isso ainda. Parece uma coisa antagônica, parece que a resposta aqui é não, porque a gente conhece até o momento, essa resposta é não. Vamos ver como é que dá para a gente mudar isso. Trocamos aqui o não por um talvez, e ainda dizendo o seguinte: se a gente tirar proveito aí, talvez, das características intrínsecas do sinal analógico, a nossa ideia-chave aqui vai ser o seguinte: essas mensagens analógicas, tipicamente as bem comportadas, como a voz é uma mensagem bem comportada, existe um alto grau de redundância nessas amostras sucessivas que a gente coleta por meio do teorema de Nyquist. É um sinal em que essas amostras não são independentes. Há um alto grau de previsibilidade de uma determinada amostra, dado que eu conheço outras amostras que eu já coletei. Ora, será que sabendo disso, dessa boa notícia, será que a gente não consegue então construir esquemas digitalizados em que eu precise de menos bits,
já que eu tenho esse sinal bem comportado, com amostras que não são independentes uma das outras, com esse alto grau de redundância que muitas vezes existe entre amostras sucessivas, talvez sim, por isso que está colocado aquele talvez ali. Vamos ver aqui uma estratégia. Até então, o que a gente estava colocando no canal? A gente pegava uma amostra M, índice K, né, em instantes discretos, e a gente tinha que quantizar isso daí. Né? E era essa coisa que a gente colocava no canal. Isso é o PCM. A proposta é não mais transmitir a quantização das amostras de voz. Em seu lugar, a gente vai transmitir a diferença entre a amostra que eu acabei de pegar e a anterior, que eu tinha guardado ali num pequeno buffer que tem capacidade de guardar uma amostra. Eu vou fazer essa subtração que está proposta aqui. Criei um novo sinal analógico, que é a subtração de duas amostras de um sinal também analógico. Criei esse sinal diferença índice K. Diferença de duas amostras sucessivas da voz. O que acontece lá no receptor? Bom, o receptor, quem é que ele precisa recuperar? Ele precisa recuperar MK quantizado. Ele precisa recuperar a voz, certo? Bom, como é que eu recupero a voz? Ele está recebendo D, que foi quantizado. Né? Quando ele soma com a amostra que ele tinha recebido anteriormente, D mais o M de K menos 1, olha aqui, ó, D mais MK menos 1 é o MK. Então ele está recebendo o D continuamente, está guardando quem foi a amostra anterior, ele tem lá um bufferzinho também que guarda anterior, e está sempre fazendo essa soma D mais anterior, ele sabe quem é atual. Tudo quantizado. Né? O receptor só entende coisas quantizadas, tudo que chega para ele é quantizado. A diferença está chegando quantizada, esse valor de MK-1 que ele conhece, isso é tudo quantizado. Né? Então, é possível recuperar o nosso MK quantizado, para transformar isso em analógico e entregar no ouvido do destinatário. Qual é a vantagem disso em cima do PCM que a gente já viu? O que a gente está ganhando em fazer isso? Esse valor da diferença, antes a gente estava trabalhando com sinal mensagem que excursionava de menos M máximo até mais M máximo. Eu tinha que distribuir os L níveis nisso daí, que me gerava um delta. Agora, o meu sinal é o sinal diferença entre duas amostras sucessivas de voz. Você acha que essa diferença é um sinal que vai ter valores muito elevados? Não. Diferença entre dois sinais, duas amostras imediatamente uma após a outra. Essa diferença é muito pequena. Então, é um novo sinal que eu criei com uma faixa dinâmica de excursão muito pequena, muito reduzida. Ordens de grandeza mais baixa, essa faixa dinâmica, do que aquele sinal mensagem original. Então agora eu estou com esse sinal de uma excursão, de uma oscilação muito pequena, e vou jogar aqueles L níveis de quantização em cima desse sinal aí de excursão muito pequenininha. Eu vou conseguir com que esses níveis fiquem extremamente espremidos uns aos outros, vou conseguir um delta muito reduzido. Vou conseguir então uma potência de ruído, delta 2 sobre 12, muito menor. Então é isso que está dito aí. Tá? Então o ruído vai ser fortemente reduzido, porque ele é delta ao quadrado. Então, olha, a gente pode analisar essa grande vantagem que a gente obteve por dois olhares distintos. Eu posso manter a banda, com a qual eu já trabalhava lá no PCM convencional. O que é manter a banda? Manter a mesma quantidade L de níveis. Mantenho aquela quantidade L, mas eu consegui o quê? Melhorar demais a relação sinal-ruído, por essa explicação que eu acabei de dar. O delta ficou muito pequeno. Mas vamos supor o seguinte, eu posso analisar essa melhoria de outra maneira. Vamos supor que SNR já estava tranquilo, eu já tinha uma SNR que era bastante adequada para o tipo de serviço que eu tô fazendo. Voz, streaming,
transferência de dados, comunicação por satélite. Cada tipo de serviço tem um requisito de SNR para atingir a qualidade necessária. Vamos supor que já estava ok para mim isso daí. Estava até um pouco além do que eu preciso. O que eu posso fazer então? Eu posso diminuir banda e manter a mesma SNR. Se aquela SNR já estava ok, né? Então, olha, não preciso ter esse ganho todo de SNR que o DPCM tá me dando, não. Pode reduzir aí um pouco a quantidade de níveis, tira aí um monte de L, ou seja, dá uma aumentadinha nesse delta aí que ficou tão pequeno que eu posso me dar o luxo até de aumentar um pouquinho ele, retirando vários degraus, né? E retirando degraus, eu vou precisar de menos bits para representar, vou precisar de menos banda. Então, essa melhoria, eu posso olhar o que está pegando para mim no meu sistema. Qual é o problema no meu sistema? É SNR ou é banda? E eu posso trabalhar com essas duas coisas, mexendo ou em SNR ou em banda. Muito bom. Chegamos a uma técnica muito boa. Aí vem a pergunta: será que dá para melhorar? Não satisfeitos com esse delta muito pequenininho de uma amostra menos anterior, dá para ficar ainda melhor? Dá para ficar melhor ainda. E aí a gente está de novo se aproveitando de características típicas desses sinais analógicos de entrada, particularmente a voz, que é bem comportada, bem previsível. O segredo vai estar nisso aí, ser previsível. A gente vai começar a falar de predição da voz. A partir de amostras do passado, conhecimento de como é que a voz se comportou algumas amostras para trás, a gente conseguir fazer uma predição do que está vindo em seguida. E o que a gente vai transmitir? Agora a proposta continua sendo um sinal diferença, só que olha que interessante, eu vou agora fazer a diferença entre uma amostra e o valor daquela amostra predito por um dispositivo que tem essa habilidade de prever o valor. Imagina que o preditor seja tão bom que ele crave exatamente, essa diferença é zero. A gente não vai ter preditores que vão cravar exatamente no valor, mas a gente vai trabalhar com preditores que são muito bons, que vão chegar muito perto do valor real da amostra. E se ele chega muito perto, essa diferença aqui vai ser muito pequena. E aí a promessa é de que isso aí seja tão bom que essa diferença seja menor do que aquela nossa proposta anterior. Vai ser mais interessante ainda, uma faixa de excursão mais reduzida ainda. O que a gente não sabe ainda é o que é esse tal desse preditor, né? Tem que construir esse dispositivo. Tipicamente, na literatura, a gente encontra predições de uma determinada amostra, de um determinado sinal, com essa representação que a gente em português costuma chamar de M-chapéu. Então a gente tem o M-chapéu de quê? De K, né? De cada amostra K. Então, olha, mesma história. O que acontece lá no receptor? Eu vou precisar gerar lá no receptor um M chapéu de K, que é o equivalente antes de eu precisar guardar aquela amostra do passado, aquele MK-1. Né? Eu não precisava guardar. Nessa proposta aqui eu estou precisando gerar, eu tenho que ter um preditor também no receptor, para gerar o MK chapéu, e que, conhecendo o sinal de diferença, eu vou fazer a soma entre os dois, eu vou reconstruir o MK, que é o que me interessa. Então, olha, primeiro detalhe importante, eu tenho um preditor no TX, vou precisar ter um idêntico no RX. Porque se ele for um pouquinho diferente, ele vai gerar um MK chapéu diferente do que eu usei lá no TX. E, evidentemente, eu vou obter, então, um MK no RX diferente daquele que eu estava trabalhando no TX. Não vai dar certo. Então, não existe essa história de que no TX eu botei um preditor de uma certa qualidade, mas eu juntei dinheiro e consegui comprar um preditor no RX muito melhor, meu sistema vai ficar melhor. Não. Se esse daqui é mais ou menos, não é lá essas coisas, o do RX tem que ser esse mesmo mais ou menos. Eles têm que ser iguais. Né? Isso é que é fundamental.
Então está aí a vantagem, que a gente já discutiu. E aí vamos ver um pouquinho sobre essa teoria dos preditores. Né? Então esse esquema ele é denominado DPCM, esse D é de diferencial, que está ali no título o tempo todo. A gente considera que aquela primeira proposta que está aqui entre parênteses é uma particularidade desse, e a gente inclusive vai entender por que, que acaba sendo uma particularidade. Como é que é o funcionamento? Em que ele se baseia? A gente vai ver uma matemática aqui que vocês já viram há muito tempo, lá em cálculo, e que é exatamente nela que se baseiam preditores, talvez alguns até se lembrem disso. A gente vai pegar a série de Taylor, a gente vai considerar que o nosso sinal mensagem analógico de entrada, ele tem todas as derivadas, todas as diferenciais de qualquer ordem ele tem, tá? Em T, um determinado instante T de interesse. Então a gente consegue escrever lá da teoria, isso daqui é exatamente a série de Taylor, eu posso escrever o meu sinal mensagem calculado em T mais um certo intervalo, TS, e a gente pode encarar esse TS como sendo aquele intervalo para eu ter a minha próxima amostra, e aquele período de Next, de amostragem, sabendo quem é o sinal e sabendo todas as derivadas de todas as ordens dele. Se eu fizer esse somatório infinito, eu vou reproduzir exatamente o sinal. Se eu truncar em determinada parcela, que evidentemente é o que a gente vai fazer, esse igual aqui vai virar uma aproximação, e aí é uma relação de compromisso, saber onde é que vai truncar, isso é um trabalho de engenharia, onde vamos truncar essa série. Se o TS for suficientemente pequeno, muito pequeno mesmo, essas parcelas aqui de ordem superior, esse quadrado, cubo, isso vai ficar também muito pequeno, sucessivamente cada vez menor, de maneira que no limite eu poderia aproximar por apenas essas duas primeiras parcelas aqui. É um grande truncamento que a gente está realizando. Se o TS for muito pequeno, está valendo. Para amostragem de voz, esse TS de fato ele é muito pequeno. Voz é amostrada numa frequência muito alta, ou seja, num período muito baixo. Então isso aqui acaba sendo válido para a gente, esse tipo de aproximação que num primeiro momento parece ser muito grosseira, mas até que não é não, grande parte das vezes. Bom, por simplificação de notação, a gente pode chamar cada intervalo t de um múltiplo de ts. Isso daqui é a própria definição de derivada primeira, certo? Eu tenho uma amostra menos aquela imediatamente anterior sobre esse intervalo entre as duas. É a definição da própria derivada, né? Aquela tangente. Né? Então, se eu jogo esse m ponto aqui, ó, eu chego nessa aproximação, de novo, a gente mudou um pouquinho a notação aqui só para ficar mais simples. T mais TS é uma amostra mais uma unidade. Cada vez que eu somo um, eu estou andando TS. Então ficou desse jeito aqui. Fiz essa continha aí, eu chego nessa coisa. Então, olha, o futuro sendo predito por uma amostra que é o presente subtraído da amostra passada. Então, conhecimento de duas amostras, anterior e atual, eu fazendo a predição da próxima. Estou falando de predição. Né? TS muito pequeno. Se a gente tiver um preditor que a gente chama de ordem N é onde é que eu resolvi truncar esse somatório. Então, de maneira muito generalizada, a gente pode escrever que o sinal mensagem em um momento atual, um momento K, ele pode ser descrito aproximadamente como um somatório de passados. Quanto mais eu estou considerando termos aqui, parcelas aqui na série de Taylor, estou considerando derivadas de ordem mais alta, mais eu estou precisando de passado para essas derivadas. A derivada primeira, eu estou precisando de uma aqui para trás. Para essas outras, a gente vai precisando de mais passados ainda. Então, por isso que se eu for truncar só lá na frente, só na ordem n, eu estou precisando de mais passados. E alguns coeficientes aqui que a gente vai ter que calcular, desde A1 até a n. Então, a mensagem é aproximadamente isso. O que eu posso chamar da minha predição? A predição não é o valor pelo qual eu estou aproximando
o valor real, eu estou fazendo uma predição. Já sei que não vai ser exatamente ele, é aproximado. Então eu vou chamar exatamente isso aqui que está à direita da minha predição. Então se eu troco isso aqui para M chapéu de K, eu troco esta coisa aqui por um igual. M chapéu é a predição, que é esta coisa aqui. Então a gente tem que construir um dispositivo que faça essa conta aqui, uma vez que a gente tenha decidido quem é esse grau N. Tá? Se a gente fizer o grau 1, eu só tenho esse primeiro aqui, tá? Que equivale a eu ter só essa primeira derivada aqui. Que se vocês olharem atentamente para essa expressão, vão perceber que significa eu ter o A1 igual a 1. E olha só que interessante, então, que o predito, no caso de um preditor de ordem 1, o mais simples que a gente pode construir, o menos sofisticado, olha que o predito seria igual exatamente à amostra anterior. Era aquele caso que a gente estava fazendo, né? Considerando a amostra anterior como sendo a predição. Por isso que esse caso aqui, ó, ele é uma particularidade desse diferencial por meio de predição. Isso aqui é a predição mais simples que a gente pode fazer, dizer que o futuro vai ser igual a imediatamente aquele anterior ali do passado. É a predição mais básica que a gente pode fazer em qualquer sinal, dizer que o que vem pela frente era igual ao que eu tinha atrás. Tá? Um pouquinho, pode ser um pouco pobre essa predição, dependendo da situação. Então a gente diz que é a equação do preditor de ordem n. Evidentemente, acrescentar mais termos melhora a qualidade, mas o preditor fica um dispositivo mais sofisticado, demora mais a fazer o cálculo da predição. Isso é uma coisa que você vai implementar num hardware ou num software que vai fazer aquela coisa em tempo real para cada amostra. Então, ele é um dispositivo desse tipo aqui, o que a gente chama de um dispositivo, um preditor linear, feito por uma linha de retardos. É o preditor mais simples que a gente pode construir. Olha como ele é simples. Eu tenho uma entrada, essas caixinhas estão representando K-1, K-2 e por aí vai. É uma reprodução esquemática dos passados que eu preciso ter, dependendo da ordem do meu preditor. Então ele é de ordem n. Aqui são aqueles coeficientes multiplicadores. Então eu vou ter sempre o A1 multiplicando o primeiro delay, o A2 com o segundo, por aí vai. Vou somar todo mundo. Quem é essa soma? É o meu valor predito para o K. Então, cada amostra, cada valor de K vai passar por essa coisa aqui. E aí a gente tem um problema que eu quero que vocês... Eu vou mostrar ele basicamente aqui, mas quero que vocês deem uma olhada melhor e se convençam desse problema, inclusive das equações que vão aparecer no final desse slide. Quem quiser olhar melhor, tiver acesso ao Lati, que está na nossa bibliografia, que é essa fonte que está aparecendo em alguns slides, pode dar uma olhada, dê uma olhada até o nosso encontro síncrono, ou ao primeiro, que vai ser terça-feira, ou ao segundo dessa semana, que vai ser na quinta-feira. Dá uma olhada para a gente tirar essa dúvida e a gente debater um pouquinho o significado disso que a gente vai ver adiante, tanto nesse slide como no próximo slide. Que eu vou dar uma passada meio geral, mas queria que ficasse como uma tarefa para vocês checarem se compreenderam bem isso daí. Olhando só o slide, eu já diria que dá para ter uma compreensão, mas se quiser ter um pouquinho de texto junto, tiver acesso ao Lati, dê uma olhada também no Lati. Não tem esse assunto no Reiki que a gente usa, tem no Lati. Qual é esse problema? O transmissor vai fazer uma predição em cima do quê? Da amostra do sinal analógico para gerar o M chapéu. O receptor precisa fazer também uma predição. O receptor consegue fazer predição em cima da amostra do sinal? Não. O receptor só conhece valores quantizados. Vai chegar para ele um sinal diferença que foi quantizado. Aquele passado que ele guardou é quantizado. Um M chapéu que ele consiga calcular por meio do preditor dele
é quantizado. O receptor só tem acesso a coisas quantizadas, que é tudo que está chegando para ele. O transmissor não. Então eu tenho um problema aí. Se o transmissor gerou um M-chapéu não quantizado e o receptor vai gerar um quantizado, eu tenho uma diferença entre eles aí. E na hora de eu gerar o meu M quantizado, que é o que eu de fato quero, para depois converter em sinal analógico para ir para o ouvido, eu vou ter problema. Vai ser diferente do M que foi transmitido. Então a gente sempre vai precisar trabalhar quantizado, mesmo lá no TX. Tá? Então, essa diferença que eu vou gerar lá no TX, olha como ela é. Essa subtração não é o M chapéu Q, já é o M chapéu quantizado K. Desculpa, aqui é o K, nossas amostras. Então, desde o início eu já trabalho com quantizado, para ficar do mesmo jeito que o receptor vai fazer, e aí eu não tenho problema nenhum. E aí esse D, o que acontece com ele? Ele vai ser quantizado para ser jogado no canal e ser recebido lá pelo receptor. E aí isso dá origem a um conjunto de equações aqui, que é o que eu quero que vocês deem uma olhada e se convençam de que o equacionamento que acontece de fato é esse, porque compreender isso daqui significa ter compreendido esse problema e como a gente resolve ele, que é relativamente simples, e significa que vocês conseguem entender também. É uma tarefa que eu sempre deixo para casa, mesmo no ensino presencial, entender finalmente quem é o transmissor de um DPCM. Repara que toda essa parte cinza aqui é o preditor. Olha quem entra no preditor. O nosso sinal M já quantizado. Quem é que sai? O M chapéu quantizado, né? Que vira a amostra do passado para que haja uma nova realimentação. Atenção quando forem estudar isso, por simplicidade da figura, o Lati, ele mesmo comenta isso, que ele usa todo mundo índice K. Mas dependendo do momento que você está analisando, quando está havendo uma realimentação, você está pegando o passado para realimentar e gerar o presente. Então você acaba chamando de K-1 para gerar o K. Ele não conseguiria fazer essa coisa nessa figura sem complicá-la demasiadamente. Então, por simplicidade de notação, ele está chamando tudo de K. Mas quando vocês forem fazer a análise de todo esse ciclo, vocês vão entender. Ah, então esse daqui está no instante que é K-1, que vai realimentar aqui para gerar o K. Vocês vão entender isso direitinho a partir do momento que tenham entendido isso daqui. Tá? Fica como um esforço aí de aprendizado de vocês. E depois o receptor, que tem lá um preditor também, né? Entrando aqui quem, né? Está saindo D quantizado para o canal, logo está chegando aqui D quantizado, a gente está assumindo nenhuma degradação pelo canal, né? E que ele precisa somar com quem? Com aquilo que ele sabe gerar, um M estimado, predito, Q quantizado. Então, quando ele soma o quantizado que ele fez a predição por uma caixinha que é idêntica a essa, somou com a diferença que está chegando, ele finalmente tem quem? Esse cara aqui, que é tudo que ele precisa. Sinal mensagem que foi quantizado. Lembra que o ruído de quantização, uma vez que ele aconteceu, esse a gente nunca mais volta atrás. Então, o melhor que eu posso ter lá no receptor é a minha mensagem quantizada. Então, é isso que vai para virar de novo sinal analógico e ser ouvido. Então, olha, finalmente 2 slides aí para concluir sobre essa melhoria que foi introduzida na relação sinal-ruído. Se eu mantive o L, aquela ideia de preservar a banda e ver o quanto que melhorou de SNR, tá? Mantendo o mesmo L, o degrau, o quantum delta, foi reduzido por um fator de quanto? Máximo nível daquele sinal mensagem original sobre
esse sinal diferença, o máximo nível do sinal diferença. Né? Então, M sobre D me dá essa razão de melhoria aí. Uma vez que para o mesmo L, para eu saber quem é o delta, basta eu saber quem é esse máximo nível do sinal. Só que aqui é o sinal mensagem e aqui é o sinal diferença. Eu faço a razão entre eles, eu sei quem foi esse fator de melhora. Esse fator de melhora, para eu analisar em termos de potência de ruído, eu pego e faço o quadrado dele, porque ó, o delta não é o quadrado. Então, esse fator pelo qual eu consegui reduzir o delta, em termos de ruído, foi uma redução desta coisa quadrada. Quando a gente está falando de quadrados, a gente associa logo com potência. Estou falando de quadrado, de intensidade, a gente costuma chamar isso aí de potência, de maneira que existe um parâmetro típico para a gente conseguir distinguir PCM do DPCM, em termos do ganho que houve de relação sinal-ruído, que é um ganho, né, ganho devido à predição, que é exatamente essa potência m, que é este cara aqui, o numerador quadrado, sobre esta potência para o sinal diferença, que é esse d aqui quadrado. Então, este é o ganho. Tipicamente a gente expressa isso em dB, a gente vai fazer 10 log disso daí, para expressar em dB, e chama isso do ganho, melhoria de SNR devido à predição. Temos valores típicos para isso aí? Temos. Olha um valor típico aqui para voz. Melhorias da ordem de 25 dB. Para vocês que já relembraram que 3 dB significa dobrar, imagina aí melhorias da ordem de 25. Quantos 3 dB eu consigo colocar dentro de 25? Então, quantas vezes eu estou conseguindo dobrar essa relação SNR, já que eu aumentei em 25? Ocupando mesma banda. Melhorar uma SNR 25 dB ocupando a mesma banda, isso é um sistema para ser comemorado. É de fato um grande feito você conseguir uma melhora desse tamanho aí. Ou lembra da outra alternativa, a gente analisar, mantém aí essa SNR que já estava ok, vamos aproveitar e reduzir a banda? Quer dizer, você vai ter uma SNR ainda, muito provavelmente ainda melhor do que você teria no PCM tradicional, e ainda vai conseguir reduzir banda. Falando ainda de voz, a gente consegue tirar de 3 a 4 bits do valor de R, 3 a 4 bits, a menos que é jogado na linha a cada amostra. Isso é muita coisa, é muita diferença. Ou seja, se na telefonia, assunto que vocês veem lá em sistemas de telecomunicações, tipicamente a gente tem uma taxa lá na linha de 64 kilobits por segundo, essa taxa vem tipicamente da taxa de amostragem que a gente usa de Next, né, o sinal de banda 3, alguma coisa kHz, você vai e faz o dobro, ainda dá uma certa margem, bota 8 kHz de taxa de amostragem de Next, já com um pouquinho de margem, e tipicamente a gente usa 8 bits para representar cada nível de quantização. Né? Então, estão entrando 8 bits na linha, tá, a uma taxa de 8 kHz. Então, com essa taxa de bit por segundo jogado na linha, 8 vezes 8K, 64 kbps. É daí que vem esse 64. Mas isso com 8 bits representando cada um dos níveis de quantização. Se eu tiro 3 a 4 bits dessa representação, eu posso ficar com uma taxa de 40 kbps. Se eu tirei 3 bits, ou ela pode cair mais ainda para 32 kbps se eu remover 4 bits. Né? Então, uma taxa que cai desse jeito aí, menor ocupação de banda. Então, está aí muito claramente a vantagem do DPCM. Deem uma olhada nesse assunto aí. A gente tem a oportunidade de conversar a respeito de dúvidas na nossa aula síncrona. Então, até mais. Então, turma, é bem interessante esse assunto PCM e suas variantes. É o que a gente faz na digitalização de voz desde sempre que a gente começou a criar nossos sistemas digitais e trocar os analógicos por eles.
Percebam que esse assunto de a gente tentar, mantendo a qualidade, diminuir ocupação de banda, ou seja, diminuir bits por segundo na linha, isso é uma preocupação crescente. Banda é um recurso muito caro. E quando a gente fala então de sistemas de comunicação sem fio, em que compartilhamento de banda é um grande problema, isso se torna uma questão ainda mais importante de ser atacada. Existem várias técnicas, principalmente quando a gente fala em termos de voz, para a gente tentar fazer essa redução do tamanho da voz digitalizada, quanto ela ocupa de banda. Existem dispositivos chamados vocoders, codificadores de voz, que se prestam exatamente a esse tipo de coisa. É a gente tentar cada vez mais conseguir transmitir voz com menos bits por segundo e o grande desafio, mantendo aquela mesma qualidade de maneira que o usuário final não perceba. Com o advento de telefonia celular, isso se tornou uma questão primordial. Isso é uma configuração muito importante dentro das redes, das operadoras, que é a taxa de voz que está sendo transmitida. E se conseguem coisas muito baixas, 13 kbps, na ordem de 7 kbps. Olha só, a gente começou falando em 64 kbps, né, e mantendo qualidade. Existem grandes pesquisadores, inclusive no Brasil, que abordam esse tipo de assunto, que trabalham com codificação especificamente para a voz, né, para o uso otimizado de banda, mantendo a qualidade. Para terem uma ideia, existem alguns esquemas em que você nem chega a transmitir de fato a voz propriamente dita. Você transmite um conjunto de parâmetros que você consegue lá no receptor, juntando esses parâmetros aí, reproduzir qual seria aquela voz que tem aquele conjunto de parâmetros. Isso tudo para usar menos banda no canal. O problema é ali no canal. Você tem que economizar o uso de banda, que é onde todo mundo está precisando compartilhar e cada vez mais gente usando o canal de radiocomunicação. Então, é um assunto bem interessante. Eu queria que vocês dessem uma olhada em algumas outras técnicas. Elas aparecem até no próprio latim, mas existem outras literaturas aí sobre o assunto, que seria a sequência natural de estudo depois do DPCM. Tá? Tem o ADPCM, que é o adaptativo, é mais uma sofisticação em cima, e tem a chamada modulação delta. Todo mundo com essa ideia aí da questão da ocupação de banda, de usar menos bits. Queria que vocês dessem uma olhada nisso. Né? Não tomei a decisão se eu vou transformar ou não num trabalho para o início da segunda unidade, pode ser que sim, mas é legal dar uma olhada para ver que existe esse tipo de coisa e que isso é uma busca frequente em telecomunicações. Ok? Então, até o nosso encontro síncrono. Até mais.